No Marcos, capítulo 10, versículo 43. Hoje nós vamos aprender sobre o poder de servir. Para o mundo, grandeza é sobre ter poder, ter posses, ter posição. Se você estiver num patamar onde as pessoas te servem, para o mundo, parabéns, ó. Você é o cara, você chegou lá. Na nossa cultura egoísta, infelizmente, a cultura do servir está sendo cada vez mais deixada de lado, cada vez mais esquecida. Eu é que preciso ser servido, não é verdade? Nós, muitas vezes, erroneamente pensamos assim, mas nós esquecemos que o servir, a cultura, como está aqui no nosso devocional, a cultura do servir é a cultura sobre a qual a igreja foi construída. Se por um lado, para o mundo, você ser grande, você ser uma pessoa que tem grandeza, sobre ter poder, posses e posição, para Deus, para o nosso Senhor Jesus, a grandeza não é medida pela nossa posição. Ju, a grandeza é medida pelo nosso serviço. Só que isto é tão oposto à ideia do mundo que as pessoas elas têm dificuldade de compreender isso, quanto mais de praticar. Não é verdade? Nós queremos o quê? Ser servidos, e Deus está olhando para a maneira como nós estamos servindo. Porque foi isso que Jesus veio ensinar nessa terra. Nós vemos hoje em dia, tantos livros, tantos cursos sobre como ser líder, e eu não tenho nada contra isso, eu acho muito importante, de muito valor. Aqui em casa você vê que a gente tem bastante livro, tem uma segunda prateleira aqui em cima, que eu sou baixinha, então vocês não conseguem ver. Quando o pastor está aqui, vocês conseguem ter uma noção. Tem mais uma quantidade assim de livros. E dentre esses livros, tem muitos livros sobre liderança. Então, não estou criticando, não. É importante, a gente saber, aprender sobre liderança. Só que nós vemos muitos ensinos sobre ser bom líder, mas poucos ensinos sobre ser servo. E Jesus, nesse mesmo capítulo de Marcos 43, de Marcos 10, enquanto os discípulos no versículo 43 estavam ali se debatendo sobre quem seria o maior, a posição, o lugar que eles iam ocupar, enquanto eles estavam preocupados com esses pensamentos terreno, quem vai estar do lado de Jesus? Quem é o maior? Jesus vem e acaba com tudo isso. Lá no versículo 45, como ele diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate a muitos. Ser servo é sobre isso. Ser servo, Alessandra Barros, um beijo, minha querida, é ser como Jesus. Às vezes, nós perdemos a paz. Às vezes a gente compra tantas brigas porque estamos preocupados com a nossa posição, sobre o nosso valor. E Jesus não está olhando para nada disso. Se você se importar apenas em servir, para Deus você já tem um valor muito grande. Para Deus você já está sendo o maior. Quando você não fica buscando status, posição. Você sabe que essas coisas, elas acabam acontecendo na nossa vida. Ninguém precisa correr atrás. Elas acontecem, mas elas acontecem quando você, depois que você descobre o poder que tem em servir as pessoas, em ser uma bênção na vida das pessoas. E eu sei que tem pessoas que já nascem com isso na veia, com essa coisa de servir, de querer fazer o bem pro próximo. Veja só, esses dias eu cheguei na igreja, era uma segunda-feira, ainda não tinha muita gente ali, e eu tenho problema que quando tá esse tempo assim, gente, seco, a minha mão resseca muito. Eu tenho uns par de creminho de mão espalhado pelas minhas bolsas. Mas esse dia eu cheguei na igreja e eu tava com a bolsa do Gabriel e eu esqueci, não tinha creminho de mão. E aí eu cheguei lá, parei pra conversar com alguém do anjo da guarda, e o Enzo tava perto e falei assim: ô Enzo, arruma um creme de mão pra mim, por favor. Só falei isso. Ele, tá bom, saiu da minha frente. Gente, mas não deu 3 minutos. Enzo me voltou com creme de mão pra mim.
Detalhe, eu pedi uma coisa específica, eu não pedi um creme, eu pedi um creme de mão e ele me trouxe um creme de mão. Ele não questionou, ele não ficou perguntando, mas como? Mas pra que eu vou pedir? Mas que é isso? Mas onde que eu vou conseguir isso? Não, ele só falou assim, tá bom, e foi lá e me trouxe um creme de mão. Por quê? Enzo, assim como Elisângela e André, tem uma escola em casa, não é verdade? Enzo nasceu, tá na veia dele essa questão do servir. E de repente você é assim, glória a Deus, você já tá meio caminho andado, já sua vida já está facilitada nesse sentido. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que nascem, né, para ser servidas. Tem pessoas que nascem já, parece que já nasceu dentro de um palácio. E são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de entender e praticar isso na vida. Mas ser servo é sobre ter disposição para servir. Ser servo é fazer aquilo que o pastor sempre ensina. É fazer não a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. E ser servo também, muitas vezes, é renunciar à nossa vontade e até mesmo às nossas necessidades para atender a necessidade do meu próximo. Ser servo é sobre ter disposição para servir, atento às necessidades, é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas suas mãos. Às vezes as pessoas falam assim, eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não consigo fazer desse jeito. Uma tarefa talvez não tão bem feita pelo outro é melhor do que as melhores das intenções. Amém? A Igreja da Paulista é uma igreja que pratica a cultura do servir. E nós entendemos isso, temos praticado isso. E se você também quer ser alguém que Deus olha para você e te enxerga como alguém grande no reino de Deus, você precisa hoje entender e a partir de agora começar a pôr em prática, através dos ensinamentos da palavra de Deus, sobre o poder de servir. Se antes de servir vem a palavra poder, nos revela que servir abre portas, que servir libera bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Então que nós possamos hoje entender a importância de sermos. Às vezes a gente tá triste aí, né? Tá triste porque tá esperando as pessoas fazerem algo por nós. Toma a iniciativa você, seja uma pessoa proativa, faça pelos outros. Enquanto você faz pelos outros aquilo que você pode, Deus faz por você aquilo que você não pode fazer. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença nesta manhã, dando início, Pai, a mais uma semana, e eu declaro em nome de Jesus a melhor semana das nossas vidas, Pai. Hoje, através da Tua palavra, o Senhor nos ensinou sobre a importância de servirmos, Pai, de sermos servos. E que riqueza há nisso, Pai. Porque mais do que todas as coisas que foram ditas aqui, ser servo se resume na coisa mais importante. Ser servo se resume a ser igual ao Senhor Jesus, que quando passou aqui por essa terra, deixou bem claro que embora sendo rei, embora sendo Deus, filho do Deus vivo, ele não se apegou aos seus direitos de rei, mas ele se esvaziou dessa posição e veio ser servo. E Pai, todas as vezes que nós renunciamos posições, todas as vezes que nós renunciamos, meu Deus, status, nós estamos nos colocando como Jesus na posição de servo, que é a posição que tem mais valor, é a mais alta posição no reino de Deus, é a posição de servo. Ajude-nos, Senhor, a cada dia mais entendermos o propósito que há no servir, colocarmos isso em prática na nossa vida, que possamos ser pessoas sempre prontas a atender a necessidade do nosso próximo, meu Pai. Pessoas sempre prontas a atender a necessidade da Tua igreja. Pessoas sempre prontas a atender às necessidades do Teu reino, Pai. Porque só assim nós, de fato, seremos pessoas grandes no Teu reino. Então eu abençoo essa pessoa que está aqui recebendo essa palavra.
Pessoas que já estão, Pai, como eu disse, como o Enzo, já nasceu com isso na veia, com essa necessidade de servir. Outras, isso precisa ser trabalhado dentro delas, mas através da ajuda do Teu Espírito Santo. Se essa é uma vontade do Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos capacita em tudo que nós precisamos para fazer a Tua vontade. Que o Senhor venha então nos capacitar para que possamos cada dia mais sermos servos humildes no Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a segunda-feira do Teu povo, a segunda-feira e a semana, Senhor, destas pessoas. Pessoas que talvez tenham uma incerteza nessa semana, um problema por resolver, um desafio para enfrentar. Seja o que for, eu sei que o Senhor está com ela e ela não precisa temer a nada, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o que vai à frente dela nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica com essa palavra no seu coração, com essa oração, e lembre-se, não perca mais a sua paz, a sua alegria, não perca o seu dia, talvez porque você esperava que fizessem algo para você. Lembre-se que a verdadeira grandeza está em fazermos algo por alguém, tá certo? Um bom dia para vocês. Gente, hoje é segunda-feira, dia de Escola de Vencedores. Ó, o pastor tá terminando de se aprontar aqui. Daqui a pouquinho, 8 da manhã, acontece a primeira reunião do dia. E às 7h30 da noite, a segunda reunião do dia. Escola de Vencedores. O culto para quem quer crescer. O culto para quem quer ser grande. O culto para quem quer prosperar.